Se você já sofreu com ajuste de cava, fica comigo até o final, porque a cava é uma medida muito importante. Se você usar menor ou maior do que deveria, vai ter ajustes desagradáveis depois. E ajustes em peça infantil embutida, dá vontade de fugir, não é mesmo? Abrir o fogo, desfazer embutido, mexer na costura pronta, isso dá trabalho demais, perde tempo e a peça que passa por muitos ajustes nunca fica tão bonita no final. Se a cava ficar apertada e pequena, o braço prende. Se ficar grande demais, principalmente em vestido de festa, às vezes nem tem conserto. O jeito é ter que refazer pelo menos aquela parte do corpinho. E ninguém quer isso. Quando eu fiz um curso de costura lá atrás, quando eu comecei, eu aprendi uma teoria clássica. Circunferência do bíceps mais 4 é igual à cava ideal. E essa não foi só a teoria daquele curso. É praticamente a teoria geral da modelagem. E eu descobri que essa teoria funciona somente no papel. Nem sempre ela funciona na vida real. Experiência é o que transforma erro em sabedoria. Mas o que me fez perceber tudo isso? Eu comecei a perceber algo curioso depois de que eu comecei a tirar medidas de crianças pequenas, por exemplo, de 1 ano. Eu ia lá e ela tinha circunferência de braço entre 16 e 18. Já a minha filha, a Manuela, quando ela tinha 5 anos, eu tirava a medidinha de braço dela e dava o quê? 16. E agora eu te pergunto, você acha que a cava da criança de 1 ano é igual a Manuela, é igual a uma criança de 5 anos? Mesmo que essa criança de 5 anos seja magrinha? Jamais. Nunca. Ela pode até ter o busto parecido, mas a altura do corpo, ela é diferente. A estrutura é diferente. A criança de 5 anos, ela tem o corpinho mais alongado e a estatura também. Isso muda completamente a cava. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Imagine 2 crianças com 16 centímetros de braço. Pela teoria do bíceps, mais 4 centímetros, a cava seria igual para as duas. Mas uma tem 1 ano e a outra é a Manuela, de 5 anos. A de 5 anos, que é a Manuela, ela tem um tronco mais alto, o ombro mais largo, né? A postura é diferente. Se você usar a mesma lógica, é óbvio que a cava vai ficar errada. É óbvio que vai ficar apertada para a Manuela. E é aí que começa o ajuste. E no meu começo, né, ainda bem que eu tinha uma cobaia, Manuela, isso me trouxe ajuste, mas graças a Deus eu percebi isso rápido. Foi justamente fazendo o vestido para Manuela que eu descobri isso, né, que não faz sentido essa teoria. Então, depois de eu ter modelado mais de 1000 moldes com as medidas reais de criança, não aquelas medidas de tabela gratuita da internet, nem as medidas da BNT. Eu vou ser bem sincera com você. Essas tabelas não representam a realidade do corpo infantil. Então, quem fica dando tabela aí gratuita, é tabela que pegou da internet, isso não vai te dar resultado. E eu digo isso com propriedade, porque eu comparo a minha tabela, né, que são uma tabela feita por medidas reais, com essas tabelas não tem nada a ver. E assim, a partir dessa experiência, eu descobri uma regra muito legal, e ela é muito simples. Se você já tirou as medidas das costas corretamente, respeitando o limite da cava, conforme a aula que eu ensinei no vídeo anterior, você pode usar essa medida como base para calcular a cava ideal para criança, né, independente de idade. Então, agora preste atenção. Criança bem magrinha, com braço bem fininho, você pega a medida das costas e diminui a 1 centímetro. Essa será a sua cava. Eu tirei essa prova de acordo com a Manuela ia crescendo, eu fazia essa mesma regrinha e dava exatamente. Então, você pode confiar. Aquelas crianças com medida padrão para a idade, você pode repetir exatamente a medida das costas. Se deu 20, você pode colocar uma cava 20. Agora, se a criança for maior, mais encorpada, aquele bracinho mais gordinho, você pega essa medida e soma 1 a 2 centímetros, tá? Então, deu 20, você coloca 21 ou 22 para a cava. Isso funciona, isso evita ajuste, você pode ter certeza. Você sabe o que é pior? Quando a mãe fala assim, ai, tá apertado aqui no braço, ou quando o vestido tá pronto, você vai para a prova, a mãe fala assim, ai, tá pegando, a criança não consegue nem levantar
né? Que o vestido não está confortável, e aquela sensação de frustração, aí você fica descrente, né? Porque você fez tudo certo. O acabamento tá lindo, o tecido tá perfeito, tá tudo, a modelagem ficou linda, mas o erro tá lá no começo da leitura da cava errada. E aí a costura de luxo, ela não começa, eu sempre falo que a costura de luxo, ela não começa só na máquina, ela começa lá na interpretação e seguir um método e seguir umas regras corretas. E é exatamente por isso que eu sempre digo que as únicas e principais medidas que você precisa para o infantil é aquela medida de costa, busto, cintura, altura da cintura e comprimento da saia. Porque aí, se você já tem as medidas das costas e sabe interpretar o corpinho daquela criança, você já tem a cava ali pronta, que não vai te dar ajuste, não vai te dar dor de cabeça. Então, assim, depois de anos tirando medidas reais, eu criei uma tabela baseada em corpos reais de criança. E foi a partir dessa tabela que eu desenvolvi os kits modos Costurando Sonhos. Eles são testados e validados por milhares de costureiras e ateliês no Brasil e fora dele. E para quem quer conhecer, eu vou deixar um link na descrição. Então, concluindo, na costura infantil de luxo, não é decorar uma regra pronta, não é decorar a medida, é você entender o corpo, é interpretar as medidas, é usar uma lógica prática. E se esse vídeo te ajudou, curte, comenta aqui o que você achou e me diz se você já sofreu com ajuste de cava. E se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva agora mesmo. E toda semana, gente, toda semana eu posto pelo menos um vídeo, sempre com menos de 8 minutos, mas que valem muitos anos de experiência na prática. E no próximo vídeo eu vou aprofundar ainda mais como você usa a tabela para não errar nunca mais. Te vejo na próxima aula.